Boa noite, bem-vindos a mais um podcast GRX. Hoje nós vamos discutir aqui as consequências causadas no mercado dos transportadores de resíduos gerados, né? Essas consequências são causadas pelas 5 etapas que nós discutimos aqui nos podcasts anteriores. Hoje nós trouxemos alguns convidados especiais. Rosana, boa noite. Você representa aqui a transportadora Jardim, que vai trazer uma visão muito importante também para nós. Muito boa noite, Rosana. Boa noite. Trouxemos também Rafael Ítalo Teixeira representando a Rafa Entulhos. Boa noite, Rafa. Boa noite. E trouxemos aqui também Hugo Macmillan falando em nome de GRX também. Boa noite, Hugo. Boa noite. Pessoal, para a gente começar o nosso podcast aqui, eu queria deixar claro uma coisa para vocês. Uma das 5 etapas discutidas no podcast anterior para regulamentar a cidade, para que ela consiga resolver o seu problema de resíduo, uma das etapas, precisamente a 4ª etapa, é a comunicação e o marketing. A gente discutiu há algum tempo dos motivos da greve, por que aconteceu uma greve em São Paulo quando anunciaram o CTR eletrônico. E aí a gente entendeu que ali faltou muita conversa. Muitas pessoas não sabiam o que ia acontecer com aquela alteração. E aí a pergunta é, como a gente vai fazer uma alteração na cidade que vai causar um impacto na economia, inclusive local, sem discutir com as pessoas que movimentam aquela economia? Ou seja, como eu vou fazer uma alteração no mercado de resíduos sem falar com os transportadores? Como é que eu vou fazer uma alteração no mercado de resíduos sem falar com as áreas de transbordo e triagem, sem falar com as usinas e sem conversar com grandes geradores, inclusive? Não dá para ser dessa forma. Então, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, cumprindo uma das etapas discutidas no podcast, trazendo aqui a Rosana falando em nome da Jardim e trazendo o Rafa falando em nome da Rafa Entulhos. Então, nós vamos aqui para a primeira consequência, que é do ponto de vista da mobilidade urbana. Eu queria entender, tanto da Rafa Entulhos quanto da Jardim, o que vocês acham que impacta na mobilidade urbana? Quando você tem uma cidade regulamentada, o que acontece com a mobilidade urbana? Eu vou jogar a palavra primeiro para você, Rafa. Você pode dar uma explanação para a gente, por favor? Olha, Gustavo, primeiro que a atividade de coleta de resíduos ela evoluiu muito quando entrou as caçambas estacionárias. Para quem não sabe, meu pai, inclusive, ele era da época ali que eram os caminhõezinhos basculantes e aquilo era carregado manualmente e tal. Então veio as caçambas estacionárias, isso foi fundamental para o desenvolvimento da atividade. As obras ficam sempre limpas ali, porque sempre tem uma caçamba, um reservatório ali para ela armazenar o resíduo, não precisa ficar com a obra suja. E o melhor, isso ajudou muito a logística das empresas, tá? Eu deixo uma caçamba aqui, retiro uma outra ali e tal, né? Então, isso ajudou muito a logística das empresas. Uma atitude que a gente tomou após observar que, apesar disso ter evoluído bastante a logística das empresas, nós observamos que muitas empresas têm umas rotas ociosas, né? Então, muitas empresas têm rotas ociosas. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes o empresário vai entregar uma caçamba, o caminhão dessa empresa vai entregar uma caçamba em algum local, e ele não tem uma caçamba ali próxima para retirar, ou ele tem que andar muito longe para retirar uma outra caçamba e tal. Então, a Rafa Entulhos, pensando aí na mobilidade urbana, pensando em melhorar a atividade, pensando em ter empresas parceiras aí, nós montamos um sistema que esse caçambeiro, ao chegar a entregar a caçamba dele, ele pode voltar coletando uma caçamba da Rafa. Então, a Rafa hoje tem muito transportador parceiro, tá? Tem muitas empresas, muitos concorrentes que são parceiros, que trabalham em parceria com a Rafa. Então, imagina que a Rosana da Jardim está entregando uma caçamba num determinado endereço e ela ia voltar vazio ou a retirada dela estava um pouco distante. Em vez da Rafa mandar um caminhão lá perto de onde ela está, ela conecta e retira uma caçamba da Rafa. Então isso eu acredito que contribui muito com a mobilidade urbana, porque em vez de mais um caminhão estar lá, já vem fazendo a retirada. E sempre é bom lembrar, pessoal, acho que você falou isso em alguns podcasts, Gustavo, que a gente está falando de uma atividade extremamente impactante. Construção civil é uma das atividades que mais gera resíduos. Aliás, é a atividade que mais gera resíduo, tá?
Então, é uma atividade extremamente impactante. Então, qualquer ajuste que você faz para contribuir com a mobilidade urbana, o impacto é grande. Uhum. E além de, na verdade, se ajudar com a mobilidade urbana, você ajuda com outro pilar da sustentabilidade, que é a viabilidade econômica. Porque ela estaria rodando na cidade, né, Rosana? Me corrija se eu estiver errado. Sim. Você estaria rodando na cidade sem caçamba. E aí o caminhão é feito para carregar caçamba. Então, todo momento que você está vazia, significa que você está gastando um dinheiro que não retorna para o seu bolso. Nem me fala, o diesel, altíssimo valor. Perfeito. E acontece isso na prática muito? Você tem muitas rotas assim que você sente que poderia estar sendo melhor aproveitada? Eu acho que eu já pratico isso, né? Porque eu atendo no meu pedacinho. Então, eu não saio muito da minha, como que fala, da minha redondeza, né? Uhum. Então, eu tenho, onde eu descarrego também é bem próximo, né? Uhum. E isso que, quanto mais, se tivesse mais ATTs para o pessoal descarregar, cada um na sua zona, entendeu? Uhum. Eu acredito que ficaria melhor, porque muita gente vai para muito longe, né? Praticamente tem gente que viaja com entulho. Uhum. Então, perfeito. entendeu? E entulho não foi feito para viajar. Justamente. Não tem viabilidade econômica, né? Justamente. A Rosana destacou um ponto importante. Ela trabalha ali numa regional, né, Rosana? Isso trabalha de mesmo. forma regional e Isso tal. mesmo. Então, nesse quesito, não. Mas imagina uma empresa que, mesmo trabalhando regional, quer adquirir mais um caminhão. E aí, às vezes, um caminhão tá pouco, mas 2 é muito. É ou isso dois que eu estou pensando né? justamente nisso. Então, Rafa. 2 é muito, 2 é pouco, às vezes, e 3 é muito. Então, ela sempre fica com medo desse crescimento. Então, a gente tem muitas empresas, inclusive trabalhando em parceria com a gente, inclusive à noite, que completam a sua rota. Então, vamos supor, ele tem um caminhão que tem capacidade de fazer 9 coletas por turno, né? 9 coletas por turno. E ali ele tem 5 hoje, amanhã ele tem 4. Né? Sempre Ele pinga, completa as 9 coletas com as nossas coletas. Então, ajuda no custo, ajuda na questão da mobilidade urbana, que eu não preciso deslocar mais um caminhão para lá. E Então, diminui o risco dele também, né? Porque então- às vezes ele pode comprar um caminhão novo e, sei lá, 90% das rotas dele é terceirizada para a Rafa, por exemplo. Perfeito. E aí depois ele vai aumentando aos poucos, né? Gustavo, Vai crescendo aos poucos. Gustavo, e tem um detalhe. Acho que o custo do caminhão, apesar de ser bem significativo, não é tão impactante. Agora, você manter um motorista que hoje fica caro manter um motorista parado. Né? Temos os direitos trabalhistas, férias, 13º. Manter o motorista parado é caro. Então, muitas empresas, às vezes, deixam de comprar porque falam, eu não sei se eu vou aproveitar ao máximo esse caminhão. Então, a gente hoje tem muitas empresas parceiras, muitas mesmo, que fazem esse sistema de coleta. Então, tem a questão do pilar econômico, e aí isso a gente ajuda a questão da mobilidade urbana. Aí. Inclusive, a Rosana comentou que estava comprando um caminhão aí, né, Rosana? Aqui. Pretendo. Isso aí. Pretendo. Entendi. Legal, cara. E além disso, dessa, vamos dizer assim, essa logística compartilhada, vamos chamar assim, será que eu posso chamar dessa forma? Legal, isso. Essa Logística compartilhada. Esse cara que ele tem algum tipo de benefício por fazer isso, além do benefício econômico, a Rafa dá algum tipo de suporte para esse cara, alguma coisa nesse sentido? Legal falar isso. A Rosana disse ali que seria muito importante se tivesse um ATT ou um destino final próximo em cada região. Justamente. Tal, né? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Nós só conseguimos fazer essa logística compartilhada, Gustavo, porque a Luca montou 7 bases. Então o cara pode, além de transportar, ele pode descartar o dele. Isso, a Luca, para quem... isso? Exatamente, A Luca, para quem não sabe, é uma empresa que eu gerencio. Na verdade, hoje eu nem estou respondendo tanto pela Rafa, mas respondo mais pela Luca. Eu gerencio a Luca e a gente criou 7 bases para atender essa demanda da Rafa. Então, foi possível criar essa logística compartilhada por causa dessas 7 bases. Aí a gente sempre tem uma base próxima tal. E aí, obviamente, esse transportador também pode usar o pátio da Luca, porque, às vezes, ele está no caminhão dele, um caminhão triplo, por exemplo, ele pode ter 2 retiradas e está faltando uma para completar aquela rota. Então, não tem sentido ele vir com a caçamba só da Rafa para cá. Então, ele vem... e aí, com a dele. Ele fazendo esses fretes, gera crédito que ele pode ter 3 opções. Ele pode receber em dinheiro, pode usar os transbordos, os pátios e as usinas, e pode fazer abastecimento também. Então, tem esses 3 pontos aí. Uma pena que a prefeitura dificulta muito, né, a abertura de uma TT. Pois a gente vai... É importante a gente tratar não é nisso fácil, aqui precisa também. ter dinheiro. Tá, a gente vai Pois entrar lá, inclusive concordo é com você, Rosana. um dos tópicos, Rosana, que a gente vai entrar aqui mais para frente no podcast, é sobre a regulamentação. Legal. E aí a gente vai abrir oportunidade para você realmente falar tudo o que você acha aqui e vamos que vamos.
E aí, cara, outro tópico que eu queria ainda discutir em cima de mobilidade urbana, eu não sei se tem muito a ver, mas que me veio à cabeça aqui, é sobre os excessos de carga. Que delícia. Meu Deus do céu. Então, já que você gostou do tópico, Rosana, Nossa pode falar à vontade. Senhora. O que você acha? Quais são os desafios que você encontra com os excessos de carga? Cara, Qual que é a visão que você tem sobre isso? é difícil, viu? Todos nós estamos sofrendo com excesso de carga. O cliente acaba... É lei. E ajudou muito a gente. Porque antigamente era o seguinte, o cliente enchia do jeito que ele queria. Se a fiscalização passasse... Isso depois que entrou a CTR, né? Uhum. A fiscalização passou, viu a caçamba com excesso. Para quem que vinha a multa? Para a transportadora. Para a transportadora. Então, Isso há era um quanto tempo absurdo. Rafa, quanto tempo? Eu Não acho faz que muito tempo, não, hein? Não, um Não ano e faz meio, muito- 2 é. anos que o gerador ele é responsabilizado por isso, porque tem Justamente. todo sentido, porque ele que carrega o equipamento, né? E ele precisa de conscientização. Aí Aí mudaram nós isso. brigamos, nós tivemos que brigar, gente. E Rosana, eu não sei se você concorda, falta um pouco também de comunicação com esse gerador, né? Não é só comunicação com o gerador, porque por mais que nós comunicamos, tem gerador, tem cliente que acha que a nossa empresa é muito burocrática. Fala, todo mundo leva assim, Todo mundo né? A leva. gente escuta Não, mas, muito isso meu, e tal. a caçamba da esquina estava cheia, o caçambeiro levou. Eu falei, mas você viu mesmo ele levando? Você tem certeza? Não, Rosana, eu não duvido que, infelizmente, o nosso ramo Não, faz tem, as empresas tem quem levar. leva. Isso Mas, é- gente, Rafa, veja bem, o meu motorista é orientado a falar para o cliente, caçamba tem que ser na régua. Perfeito. Se você tirou umas 10 caçambas do cliente, o cliente, ai, Rosana, deixa eu jogar um carrinho. Fez aquela montanha. Não, pode jogar, de boa. Se- Eu tenho certeza que se meu motorista colocar em cima do caminhão, eu vou levar a caçamba com segurança. Só que se a fiscalização vê essa montanha, agora ela está multando o cliente. Falta de... Mas, tá Rafa, é exagerado. Pois é. Tá- É muito excesso de carga que o gerador tem, né? não é muito. Não, tem cliente que enche mesmo. Aí esse merece tomar uma multa, mas tem cliente que não. Você está dizendo que é exagerada a fiscalização, né? A fiscalização, Perfeito. justamente. A fiscalização justamente. com os fiscalizando os transportadores. né? Os transportadores, porque a Rosana, eu acho que é o seguinte, quando a caçamba está lá em frente à obra, a multa vai para o gerador. Se você colocar em cima do caminhão e circular, Nossa seu caminhão Senhora, é apreendido. Meu Deus cara. do céu. Não fica por menos de 4 mil a multa. Pois é. E Entendi. falta bom senso aí da fiscalização. Rafa. A gente vai ter uma pauta de fiscalização, Gente, acho bom entrar nisso. Não tem cabimento a gente cobrar R$300 uma caçamba e tomar uma multa de R$840. É. A empresa de caçamba, hoje em dia, ela não pode errar, ela não pode esquecer. Porque eu fui punida. Eu nunca tomei multa por caçamba. Mas quando entrou essa CTR, eu fui. Eu esqueci. Erro meu. Concordo. Mas fui punida. Fui punida. Sempre trabalhei certinho, renovo o meu cadastro todo ano. Fui punida. E não é só eu, não. Tem muitas empresas sendo punidas. Porque está trabalhando certo, porque está emitindo CTR. Gustavo, depois a gente até gostaria de... eu conheci bem o sistema GRX e tal, mas o que acontece? Realmente o transportador fica com a impressão, e eu acho que, a gente está falando de São Paulo, por exemplo, eu acho que não é só impressão, é realidade mesmo, que o sistema só fiscaliza quem participa dele, quem quer fazer certo. Infelizmente. Infelizmente. Depois eu acho legal você abrir aí como o GRX vai mudar essa realidade. Porque hoje, o que acontece? O sistema só foi feito para fiscalizar quem é adequado. Justamente. Então, está empurrando os transportadores adequados a ficar inadequado. Porque parece que a regra do jogo é essa, tá? Um bom ponto que você falou do excesso de carga na logística, na mobilidade urbana, porque realmente faz o caminhão, a gente chama de perder a viagem ali e não retirar tal. O que eu acho que falta para poder melhorar isso é uma comunicação com o próprio sistema. Eu vou dar algum exemplo. A gente, quando loca uma caçamba, quando ela fica na rua, ela tem um prazo a ser cumprido, né? Cada município tem uma legislação, tá? No caso de São Paulo, são 3 dias úteis. Se uma caçamba está com excesso e eu comunico o sistema, nada acontece. Eu acho que essa comunicação deveria ser melhorada. Nada acontece. Então, muitas vezes eu tenho que ir lá retirar porque vai vencer meu prazo e eu vou ser multado. E aí eu comunico, olha, não retirei por não ter excesso e nada acontece.
Pelo menos isso é os relatos que eu escuto, o pessoal da minha Sim, própria sim. empresa, né? Sim, Não sim. tem uma comunicação Porque, na efetiva verdade, com o tinha. sistema. No momento que você informou que não conseguiu coletar por excesso, o fiscal, teoricamente, ele teria que ir até aquela obra verificar. Perfeito. Justamente. Porque aí o transportador não precisaria se indispor com o cliente. Isso. Porque Sim, o sim, transportador sim. ele não quer se indispor com o cliente. Sim. Então o cliente teve um excesso de carga e na lei está determinando que aquele excesso de carga gera uma multa para a obra, logo quem é o responsável por tomar alguma atitude naquele momento é a prefeitura. E não o transportador se indispor com o cliente, Isso aí. com o mercado, Justamente. queimar a marca dele, etc e tal. Então lá na frente a gente vai entrar em fiscalização, eu vou falar um pouco para você do que o nosso sistema, como a gente visualizou isso e como a gente corrige isso. É que, na verdade, o que existe nas cidades onde a Jardim atua, onde a Rafa atua, é que foram cumpridas parcialmente as etapas que a gente discute aqui. Né? Porque são 5 etapas que precisam ser cumpridas. Uma cidade só com um sistema não funciona. Uma cidade só com destino não funciona. Uma cidade só com comunicação e marketing não funciona. É necessário Tem que ser que o conjunto todo. É os 5 caminhando junto. Então, por exemplo, essa cidade que você falou, provavelmente existia uma brecha ali no sistema, por exemplo, que poderia gerar uma denúncia inversa. Porque a proposta do CTR em grandes cidades é o quê? Denuncia-se o transportador. Né? Existe uma denúncia do CTR, uma denúncia do transportador. Mas deveria, teoricamente, existir um espaço para o transportador poder registrar uma ocorrência do seu próprio gerador. Né? Para não ter que ter essa indisposição e para que a prefeitura faça o papel dela naquele momento. E aí, na verdade, só para a gente encerrar essa pauta aí para a próxima, eu queria falar também sobre o porquê que o excesso de carga ele é arriscado para a população. Por que eu queria falar sobre isso, Rosana? Muitas pessoas que estão nos assistindo, obviamente, é um mercado interessado, né? Muitos transportadores nos assistindo, muitas usinas, o próprio pessoal das prefeituras também nos assistem, mas às vezes entra um gerador, alguém que está ali no mercado e quer entender como acontece. Porque para vocês transportadores e para nós, que está dentro do mercado, é muito claro. Mas às vezes o cara não entende, ele fala, vou colocar só mais um pouquinho, vou colocar só mais aquela cama ali em cima, e ele não se dá conta dos riscos. E aí eu queria que vocês fizessem um exercício de elencar quais são os riscos pra gente. Com a caçamba com excesso em cima do caminhão. O que pode acontecer com uma... Pode cair alguma coisa de cima do caminhão, em cima de um carro, pode machucar uma pessoa. Entendeu? Uhum. Então, o principal risco seria Outra um risco de acidente. Vamos supor com uma caçamba com excesso, em plena Avenida de Canduva, subindo aquele viaduto. Me cai um entulho na rua. Se a fiscalização está atrás, é multa. Uhum. Então, risco econômico também para a empresa de vocês. Com certeza, você é louco. Além do que, provavelmente, eu não sei, tá? Eu queria até entender. Se você chega com uma caçamba em excesso na ATT, na área de transbordo e triagem, esse cara vai te cobrar mais também por isso ou não? Então, se isso seria o correto. Eu acho que seria o correto, porque aí ensinaria todos a trabalhar assim e não ia ter jeito, né, Rafa? Perfeito, O cliente ia falar, leva um pouquinho. Não tem, porque senão eu vou cobrar mais. Não, mas eu digo, a pergunta foi, você vai levar para um destino, certo? Sim. Esse destino vai te cobrar mais por isso? Porque você chegou com uma caçamba em excesso ou na prática não acontece isso? Não me cobra. Entendi. Ele Não me tem cobra. uma tolerância ali, Tem uma teoricamente. tolerância. eu acho justamente. que não cobra também porque você não leva, né, Rosana? Justamente. Você não... É verdade. É verdade. Meu não. Deixa eu fazer uma pergunta para os dois. Que você falou e é um negócio que a gente vê direto. Eu, fazendo uma reforma em casa, aluguei uma caçamba de vocês. Puxa o microfone, por favor, Hugo. Aluguei uma caçamba de vocês. Se eu der uma sorte, entre aspas, de a minha caçamba vai ser recolhida num sábado, à sexta-noite a minha caçamba vai virar um ponto viciado de descarte de Nossa toda a Senhora, vizinhança. Justamente. Qual é a maneira de... Eu não vou brigar com os vizinhos. Vocês não vão brigar comigo porque vão... Como é que resolve isso? Veja, Hugo, na verdade, o ideal é que a forma... É o seguinte. Não. A caçamba é de sua responsabilidade. Sim. Perfeito, é isso aí. Você tem que brigar com o vizinho. Justamente. Não, mas falando... É difícil, é muito difícil do cliente aceitar que a responsabilidade é dele. Olha, Hugo, falando na prática... E só mais uma colocação. Eu contratei por um preço que vai levar resíduo da construção civil. Uhum.
Mas, na verdade, vai levar um mix, né? Que eu teria que pagar Nossa. muito mais caro do que o resíduo da construção civil. Essa diferença de Senhora. preço, eu sou cobrado? Perfeito, Hugo. Essa pergunta foi boa. Como a Rosana respondeu muito bem, a responsabilidade é do gerador, tá? Porém, a empresa ela não quer deixar o gerador na mão, seu cliente na mão. Justamente. Então, ela cria ali algumas soluções. Por exemplo, nós temos uma coleta fracionada, que hoje a Anlurb permite que cadastre para resíduos sólidos, para coleta de orgânico, caminhões tipo baú que fazem coletas de ensacados em restaurantes e tal. Uma das alternativas que nós damos para o cliente é o seguinte: esse caminhão passa, é uma coleta mais barata e a gente só usa para tirar o excesso. Então, tira-se o excesso ali com essa coleta fracionada, isso para atender o cliente. Mas o cliente tem que ter a consciência que ele é responsável pela caçamba. Então, assim, ele tem que pedir a caçamba quando for realmente usar, não deixar a caçamba ali parada. Isso ele diminui, a gente tem inclusive uma cartilha que fala sobre isso, que isso diminui as chances de ter excesso ali que não foi causado por ele, de ter resíduos que não é o que ele contratou, tal. Isso diminui. Então a gente cria algumas situações para atender esse problema que o gerador tem, como um que eu citei aí. Mas deixar muito claro que a responsabilidade é do gerador, então ele tem que entender o momento de contratar caçamba, tal. Isso é legal. Tá, eu queria rebater uma pergunta para o Hugo, respondendo, né, trazendo o lado da visão pública. Cara, a gente vê que, obviamente, o lixo orgânico, eu acho que ainda está longe da gente ter um mundo ideal, uma cultura dentro do nosso país, onde as pessoas separam lixo. Eu até vejo, se eu pegar dentro da minha própria família, eu tenho metade da família que separa, coloca o plástico no lugar certo, tal, para facilitar essa triagem do lixo orgânico. E eu vejo que existe muita comunicação e marketing por parte da prefeitura, inclusive até propagandas nas televisões, incentivando o mercado a fazer essa separação, enfim, dando atenção para o mercado de resíduo orgânico. E a gente viu, cara, que o resíduo de construção civil é muito maior do que o resíduo orgânico. A diferença é que o resíduo da construção civil ele é gerado pontualmente na vida das pessoas, não é todo dia que ela gera, né? E o lixo orgânico não, são todos os dias. Você acha que falta incentivo por parte do governo em fazer mais ações de comunicação? Porque você vê, o gerador ele não sabe o que é um excesso de carga. Essa é a realidade. Para o transportador ficar claro os riscos, para nós fica muito claro quais são os riscos, mas será que se minha avó for fazer uma obra na casa dela, ela sabe disso? Eu acho que não. Falta de vai saber. informação. Falta de Então eu acho informação. que... E aí entra em uma das etapas também, né? Que é a comunicação e marketing. E aí essa comunicação e marketing... não sei, Hugo, eu queria a sua opinião. Aí vem aquilo que a gente já discutiu algumas vezes aqui, que eu classifiquei, pode ser que o Rafa e a Rosana fiquem meio assim, mas o resíduo da construção civil é o primo pobre. Uhum. Então, por que eu... Vamos mudar essa realidade. Vamos. Hugo. Sim, Vamos. e quando eu comentei isso, falei Eu que a gente acredito Você tá falou nisso que, ainda. você falou que estava mudando. que estava exato. mudando. Eu lembro Mas disso. algumas coisas básicas. Por que em cima do lixo domiciliar, não vou falar só orgânico, do lixo domiciliar, por que existe toda essa propaganda, esse marketing, essas ações? Primeiro, o lixo domiciliar, se ficar 2, 3 dias lá na sua casa, ele vai exalar o odor. Então ele incomoda, né? Ele incomoda. Ele traz dor. Ele começa a incomodar. Começa a trazer vetores, não sei o quê. Se tiver cachorro, vai lá, o cachorro... Então, tem que ser uma atitude mais... imediata. Não diria assim só imediata, mas é uma que vai aparecer um resultado melhor para a população. E como tudo isso aí tomou a frente até no cenário global, é muito bonito se falar em reciclagem, falar em coleta de resíduo orgânico, que faz composto, vai gerar gás, vai gerar energia. É muito bom. É a bola do momento falar isso. Mas é muito mais ineficiente, né? Muito mais ineficiente. Então, é aquela Muita coisa. teoria e pouca prática. Aí começam a vir os exageros. Canudinho de papel.
será que alguém realmente mediu quanto de canudinho de plástico está indo para mar ou está indo para estômago de animal? Ninguém. É aquela coisa que volta os ecochatos. E aí, na verdade, assim, eu colocar só minha opinião, tá? Eu acho que são causas legais, mas eu acho que elas não geram tanto impacto como, por exemplo, se desse atenção para... Não, elas têm um superdimensionamento. Só tá? que é um dimensionamento mais de marketing do que outra Porque coisa. existe uma tabela famosa aí que todo mundo publica de vez em quando, tempo de decomposição de alguns materiais. Tá. Como? Ah, não, foram projeções por computador. De que jeito? Acho que o que o Hugo está querendo dizer também, né, Hugo, que é muito marketing e pouca efetividade ali, né? Total. O Hugo visitou 2 usinas da Luca, né, Hugo? Sim. E você viu que ali na prática são reciclado praticamente tudo classe A. E classe A, nós estamos falando de 70% do resíduo de construção civil é classe A, né? 70% a 75% aí. Ele, fora o solo, né? Tira resíduo de construção sem ser de demolição e terraplenagem. Então, na construção civil tem muito mais chance de acontecer na De prática. dar certo. Então, tá faltando a comunicação. Tá o faltando inverno. marketing. Ali tem... Mas o Hugo falou uma coisa importantíssima, cara, que aí deu um insight aqui até pra gente se aprofundar nesse assunto um dia. O que acontece, cara? Todo mundo só age na dor. Se a gente perguntar aqui, quantos de vocês fazem o IR 1 ano ou 6 meses antes? Quantos de vocês fazem 4 meses antes? 3 meses, 2 meses? O pessoal faz tudo no último mês. Lógico. Por que eu quero dizer? Ou na véspera. Ou na véspera. O que eu quero dizer com isso? O lixo orgânico, ele está acontecendo agora. Ele exala odor, ele causa mais dor na sociedade. Sim, então, perfeito. logo, se ele causa mais dor, é ali que a gente vai dar atenção. Porém, se você fizer uma projeção em anos do que o resíduo da construção civil vai causar de dor, Não precisaria nem 100 anos. Tem uma outra comparação. Você pega o município de São Paulo. Quantas usinas de tratamento de lixo domiciliar existem hoje em dia operando? Nenhuma. Quantas cooperativas de reciclagem, centrais de reciclagem do lixo domiciliar existem funcionando? 5, 10. Mas o lixo reciclado não chega lá. Os catadores pegam tudo antes. Então, o que vai para lá não é nada. Quantas usinas de áreas de transbordo de triagem existem no município de São Paulo, de resíduo da construção civil? Eu só conheço o do Rafa. Não. No Brasil, No Brasil. no Brasil falam 350, né? 350 usinas. é um dado que a Brecon Então, fala. aí né? você começa a Tem ver, tudo isso, Rafa, Rafa? Não sei. No Brasil, Eu 350. sei, mas mesmo assim, né? Poderia ter mais, hein? Não recicla acho que 20%. Né? Tá, mas você começa a ver que o primo pobre está começando a ficar rico. Vai ficar. Ô, Gustavo, você falou da questão da dor. A Rosana deu um exemplo prático disso aqui, O que ela falou? Ela falou que é o seguinte, antes o excesso de carga era muito maior, porque a gente não Muito, tinha uma fiscalização justamente. efetiva em cima disso. Veio uma fiscalização efetiva ainda não está adequada, ela está desregulada. Depois que entrou a CTR Depois a gente eletrônica. vai discutir isso. Depois que entrou. Isso. Veio uma regulação efetiva. O que minha empresa fez, o que a da Rosana fez, tal? A gente começou a comunicar ao cliente. E aí E a- reduziu por E nós, conta disso. nós tínhamos argumentos para comunicar. Então, por conta disso, reduziu pelo menos em 70%. Os outros 30%, uns 20% disso, quando o cliente faz o excesso, a gente sugere aquela solução ou mandar uma nova caçamba, eles aceitam. Sim. Então, legal, isso melhora a receita da empresa, tal, funciona adequado. Os outros 10%, o que falta para adequar? Comunicação. Mas não comunicação com o gerador, isso as nossas empresas estão fazendo, tá? Comunicação, nós com o sistema, com a prefeitura. Tem um canal eficiente para vocês poderem... Olha, eu tenho o sistema que existe em São Paulo, eu tenho a impressão que eu falo sozinho ali, né? Não sou eu, na verdade, são meus Muito funcionários. péssimo, Mas péssimo. eles me falam, olha, Rafa, parece que estamos falando sozinho. Você escreve lá e nada acontece, ninguém te comunica, ninguém te respeita. Você está falando com ninguém ali. Não funciona. Falta algumas etapas ali, né? Então, resumindo, problemas de excesso de carga. Aliás, a Rosana também citou você citou, né? Você falou, olha, os destinos cobram a mais. O ideal é que não recebesse. Se não está adequado, se está fora da capacidade informada no CTR. Porque, veja, eu coloco uma caçamba de 4 metros cúbicos.
Uma caçamba de 4 metros não pode carregar 4,5 metros ou 5. O sistema nem permite. Como eu recebo 5 metros? É impossível. O sistema não vai permitir. Então, deveria ter recusa do destino final. Então, seria mais um agente nesse ciclo contribuindo para acabar com o excesso de carga. Rafa, você acha que lógico, dependendo da reincidência, a Rosana, você leva uma caçamba com 4,2 metros cúbicos, eventualmente. Tá. Uma recusa do destino em receber, vocês vão resolver a situação. Perfeito. Agora, aqueles que não estão muito já propensos a seguir toda a norma, a legislação, não vai receber aqui? Tá bom, vai lá na esquina e joga lá. Então, de repente, você tentando regularizar uma coisa, você vai estar criando um outro problema. Mas é que assim, Hugo, pensando no macro, pensando em tudo, o que acontece? Se a gente cumprir as 5 etapas, esse cara não vai existir no mercado, ele está fora. Então, eu estou pensando já no mundo ideal, tá? E no mundo ideal possível, tá? No mundo ideal possível. É cumprir essas 5 etapas que a GRX, inclusive você, Hugo, ajudou a elaborar. Certo. Então, cumprindo essas 5 etapas, não vai existir esse cara. Cara, e você vê uma coisa muito legal. Caraca, esse podcast vai ser longo, hein, pessoal? A gente tá numa discussão bem profunda aqui. Mas vamos lá. Cara, é muito típico o que você acabou de falar. Uma das apresentações que a gente faz e palestra aí pelo Brasil, o que a gente fala? Que quando foi implementado o CTR eletrônico em algumas cidades, resolveu parcialmente o problema, mas não o problema como um todo. Sim. Então, houve uma redução do descarte irregular, com certeza, houve uma diminuição dos pontos viciados, mas não resolveu tudo. Por que não resolveu tudo? Porque as 5 etapas não foram cumpridas. Pulou alguma delas. Hugo, como é que você chamou as 5 etapas de... tem que fechar lá o do círculo, né? Círculo de ouro. Não, ele deu um nome interessante lá. Não. Tá, a gente vai... Se não tiver uma delas, o ciclo não fecha. E é verdade, não fecha. Alguma coisa dá problema. Nós estamos tendo sérios problemas. A Rafa já atua em 40 municípios, em 40 cidades. Pouquíssimas com sistema eletrônico de controle. Mesmo nas que têm sistema de controle eletrônico, a Rafa atua, estamos tendo sérios problemas. E problemas causados pelo próprio sistema. O Hugo acabou de falar, olha, mas se toma essa ação, causa um outro problema. Por isso que eu digo, ou tem as 5 etapas, ou não adianta. Então, nós estamos tendo muito problema hoje causado pelo próprio sistema. Não é à toa que o aumento de pontos viciados está crescendo, que está crescendo cada dia mais os pontos viciados. Ele reduziu e está aumentando de novo. Reduziu e está aumentando, e a tendência é aumentar mais, a tendência é desvalorizar a categoria. Cara, então, é importante a comunicação por isso. Só complementando a minha linha de raciocínio aqui rapidinho. Então, reduziu os pontos viciados, mas não resolveu por completo. E aí a mesma reduziu coisa... os pontos viciados? Não, aumentou. Não, quando lançou o CTR. Quando lançou, teve uma redução. Sim. E aí agora existe um aumento. Agora novamente. Nunca vi tanto. Eu também. Isso. Tem alguns dados que são divulgados, e esses dados, que são divulgados pela Anlurb, inclusive, é que houve uma redução, mas eles mesmos assumem, né, que existem pontos viciados, e não tem nem como não assumir também, porque todo dia é reportagem. Mas vamos lá. Então, reduziu. E o que eu quero dizer é que no excesso de carga é a mesma coisa. Houve uma ação, tomaram uma ação, colocaram aqui, olha, agora os transportadores vão ser multados com excesso de carga. Porém, não foi feito da forma correta. Não, porque ponto é aberto aí. Deveria ter algum canal para fazer o que eu falei lá no início, onde o transportador pudesse informar que o gerador está irregular e a prefeitura imediatamente pudesse tomar alguma ação. Porque para fiscalizar os transportadores, os caras são rápidos. Nossa. Agora eu não sei com o gerador. Mas como eu é achei que que melhorou muito, viu, Rafa, em questão de caçamba com excesso. Nossa, não, eu passo melhorou. na rua, eu vejo assim. Melhorou. mercado Melhorou tá porque a ajustando. gente está se São ajustando. poucas mas, Rosana, que estão com... Não, eu concordo com você, excesso. mas eu acho que dá para chegar nisso, dá para melhorar mais. Você tem um exemplo que a caçamba ela vence com 3 dias úteis. Se você tem uma caçamba com excesso, você sugere uma ação para esse gerador seu. Ou ele vai pedir uma outra, ou retira o excesso de alguma maneira. Eu sempre consigo resolver. Legal, isso é importante. Isso mas a muito. gente tem um percentual aqui ainda pequeno, mas que existe, que o cliente fala, olha, não fui eu. Aquilo que o Hugo falou. Justamente. Perfeito, Hugo. Olha, foi meu vizinho, eu não vou lá brigar com ele. Se viram. Rafa, o cliente deixa a caçamba certinha, aí vai. Se viram. Então,
por mais que eu não queira denunciar esse cliente, eu não quero denunciar o Hugo, eu falo, não, eu não vou denunciar, mas eu tenho que tomar Só alguma que atitude. é difícil eles aceitarem que eles têm a responsabilidade. E isso é uma briga com os caçambeiros, justamente. Eu até entendo isso. Aí o que a gente faz? Bom, beleza, eu não posso retirar da forma que estou, porque eu vou estar cometendo uma infração. Só que eu não posso deixar a prefeitura sem avisar, porque eu tenho só 3 dias úteis. Justamente. Senão vai vencer o prazo e eu tomo uma multa. Sabe o que acontece quando a gente avisa o sistema? Olha, não vamos retirar tal? Nada. E se você ligar lá no órgão fiscalizador, eles falam, olha, isso é relação entre vocês e o cliente. Eu precisei fazer você nenhuma não tem... reclamação, não, é mesmo? legal, isso é bom. Não estão nem aí. Não estão nem aí. Não tem comunicação, falta comunicação. Então, isso melhorou muito. Você está dando um exemplo que o excesso de carga melhorou muito, mas ainda a gente tem casos que precisa ainda ter alguns fatores. O destino ter recusa, eu acho que é importante, e você ter ação ali com o gerador, e aquilo que eu falo é explicar para o gerador, olha, por mais que eu quisesse resolver seu problema, eu não posso, eu não consigo. Tem um detalhe, Rafa, que é até uma questão cultural. O resíduo da construção civil é o único resíduo que a legislação é bem clara, dizendo que o gerador é corresponsável pelo deposição, transporte e destino final. Isso, bem claro, perfeito. Mas a cultura do povo brasileiro, o que é? O resíduo domiciliar. E pelo resíduo domiciliar, ele não é corresponsável. A partir do momento que ele deposita na rua, acabou. Uhum. Então, dissociar essa ideia do munícipe que está contratando uma caçamba... É difícil, Por isso que eu disse que eu entendo. Vai demandar um tempo. Tá? É um desafio, mas a gente tem que estar sempre falando isso. Inclusive, vira só um podcast só para falar disso. Cara. E um grande passo é aquela coisa, o brasileiro nós só começamos a usar cinto de segurança quando começamos a ser multados. Sim. Isso. Então tem que mexer no bolso. Ai, não fale Nem multa. morrer adiantado. Beleza, pessoal. Então vamos para o próximo tópico aqui, a segunda consequência. Então, basicamente, a gente se aprofundou em mobilidade urbana e, obviamente, como todo podcast, com várias ideias diferentes, trazendo a Rosana com uma ideia diferente, o Rafa, o Hugo, a gente acabou se aprofundando e falando de várias coisas dentro do tópico. E agora o segundo tópico é sobre a regulamentação. Aí, Rosana, eu queria entender o que acontece. Quando a gente foi desenvolver a GRX e começamos a estruturar todo o sistema, a gente tinha que conversar com bastante transportadores, né? Com vários transportadores para ouvir, entender quais eram os desafios deles e etc. e tal. E existiam algumas controvérsias. O que são essas controvérsias? Você gosta de uma cidade regulamentada? Gosto, porque valoriza a minha empresa. Porém, existe algumas objeções, né, sobre uma cidade regulamentada, como, por exemplo, do sistema que não funciona. Então, o sistema ele veio para regulamentar e atender, teoricamente, algo que seria bom. E aí, depois, na prática, não foi. Eu acreditei muito nessa CTR eletrônica. Uhum. Ela acabou ajudando a padronizar o nosso ramo, né? Então, é assim, caçambinha na régua, 3 dias, CTR emitida. Todo mundo tem que trabalhar desse jeito. Eu achei bem legal isso. Você vê que mesmo inadequado ajuda. Justamente. Ajudou. Justamente. E como é que você vê uma cidade regulamentada? Se hoje você fosse abrir uma unidade da sua empresa em qualquer lugar do Brasil, uma cidade regulamentada seria um critério para você entrar? Com certeza. Não tenha dúvida. Antigamente, era tudo de qualquer jeito, né, Rafa? O pessoal falava, às vezes você conversa com o cliente e fala, nossa, eu pegava a caçamba, eu enchia do jeito que eu queria, ficava o tempo que quisesse. Colocava tábua e a gente podia ficar até com um mês a caçamba. E aí isso para o empresário é muito ruim, justamente. Né? Porque ele tem um custo para manter aquele equipamento. Caçamba. Né? A gente tinha que ter muita caçamba para atender todos os clientes. Agora não. São 3 dias, a gente não precisa de muita caçamba. A caçamba vira mais. A caçamba gira mais. Então você vê, uma regulamentação, aqui é uma prova social do que a gente acabou de falar. A tua empresa provavelmente ela ficou mais saudável quando aconteceu isso. Com tudo isso, poxa, a gente está trabalhando em conjunto com a prefeitura. Essa era a hora da valorização da empresa, né? De uma empresa de caçamba, né, Rafa? Mas houve a valorização, né? Agora falta algumas coisas, né? Falta algumas pernas aí no meio do caminho para continuar esse trabalho que foi feito, né? Justamente. Tá. E como é que você vê isso, Rafa? Você tem alguma coisa para falar sobre regulamentação? Olha, a regulamentação ela é extremamente necessária para a valorização das empresas, tá?
Porém, tem que ser feita com especialistas, com pessoas que entendem de todo o ciclo, de todos os envolvidos, que entende do transporte, que entende da destinação final, que entende do gerador, que tem a visão pública. Então, sendo feito por especialistas, nós vamos ter uma regulamentação, uma legislação adequada. Tá? Se não tivéssemos regulamentação, íamos ter grandes problemas, né, para todas as empresas e para a cidade. A gente já discutiu isso em outros podcasts e tal. Porém, se não tiver uma legislação adequada, não resolve por completo, como a gente está falando, e o pior, empurra muitas empresas até a prática não mais adequada. Empurra. Porque, infelizmente, ela fica sem competitividade. Então, empurra muitas empresas a não fazer o mais adequado. Então, precisa ter uma legislação adequada. Tá, só a gente deixar claro que até eu, às vezes, me confundo. Quando a gente fala em regulamentação, a gente não está falando só de lei. A regulamentação é um conjunto de coisas, né? É um conjunto de coisas. Então, a regulamentação é uma série de ações que a prefeitura vai tomar ali em conjunto com o mercado privado para regulamentar aquele mercado e ficar bom para todo mundo. Sim. Ficar bom para a prefeitura economizando recursos na economia, ficar bom para o transportador que vai ter suas empresas valorizadas, ficar bom para a usina que vai receber mais resíduo e bom para toda a sociedade. Então, a regulamentação ela não é só a lei. Então, se você quer se aprofundar nessa regulamentação, eu sugiro fortemente que você volte 2 vídeos atrás para conhecer as 5 etapas fundamentais dos resíduos da construção civil. Gustavo, as 5 etapas, na verdade, é um grande plano, né? É um grande plano, porque... Como se fosse um plano de negócios, né? Exato, como se fosse fazer um plano de negócios da empresa. Você tem que fazer uma legislação personalizada, mas para isso você já tem que olhar as demais etapas, por isso que é um grande plano. Você já tem que olhar os destinos adequados, e destinos, quando eu digo adequados, não só em capacidade de recebimento, mas em localização. A prefeitura já está sabendo disso? Dessas 5 etapas? A gente quer que ela saiba. Olha, eu vou te falar uma coisa. Algumas prefeituras já estão fazendo, né, Gustavo? Acho que você já estão fazendo em algumas. E outras... Só fazer um adendo que você está falando e respondendo a Rosana. As prefeituras que a gente está entrando, Rosana, a gente já oferece esse pacote. Na verdade, a receita da GRX, como a gente ganha dinheiro? Como é que a GRX sobrevive economicamente falando? Vendendo o sistema. Só que para a gente vender o sistema, a gente precisa que essas etapas se cumpram. Porque senão a gente vai ter o transportador xingando a gente também lá na frente. Vixe, você entendeu? A gente faz manifestação. Entendeu? Esse é o nosso medo. Então, por medo e dor, a gente falou, opa, peraí, não vamos ser mais um. A gente precisa fazer diferente. E por que a gente faz diferente? Porque a gente leva esse plano completo. Então, não é que a prefeitura vai decidir fazer ou não. Na verdade, é meio que uma escolha nossa. Né? O que eu quero dizer com uma escolha nossa? Não estou querendo ser prepotente, não é isso. Nós precisamos de clientes. Mas uma cidade que não se predispõe a seguir essas 5 etapas, a gente não tem interesse em entrar. A gente não tem interesse em entrar. A gente tem interesse em fazer esse sistema funcionar. Para a gente crescer com solidez e com propósito também, né? Te cortei, Rafa. Pode seguir nas 5 etapas aí, mas só respondendo a sua pergunta, que já tem prefeituras que já estão aderindo às 5 etapas. Já tem prefeituras que conhecem. O que mais me interessa é de São Paulo. Tá, vamos falar também. Vamos falar. Legal. Mas olha, você vai abrir filiais, viu? Você vai abrir filiais. Então é bom saber, bom ficar de olho na região. Aí eu vou ser a rainha das caçambas mesmo. Olha, então, como eu estava dizendo, as 5 etapas, na verdade, é um grande plano de negócios, tá? Para a prefeitura. Então, nós precisamos de uma legislação personalizada que já pensou no destino adequado. Destino adequado não é só destino que, olha, eu tenho capacidade de receber, o processo, etc. Tal. São destinos também bem localizados para o transportador. Não adianta ter um destino longe, 30 quilômetros do transportador. Tem que ser, nem que sejam áreas de transbordo, ou então nem que sejam áreas de transbordo e triagem, mas tem que ser bem logística. Tal. Então, nesse grande plano de negócios, temos que ter uma legislação personalizada vendo tudo isso, o destino final. Temos que ter marketing e comunicação, temos que ter uma tecnologia que funcione, não adianta ter uma tecnologia cheia de brechas, de quem não entende do ramo, e temos que ter continuidade. Continuidade sempre está evoluindo, o ramo vai mudando, vai evoluindo, e isso tem que ser acompanhado tal. Então, assim, uma cidade tem que ter regulamentação. Uma cidade que tem só uma legislação não personalizada, uma cidade que tem uma legislação não adequada, que não conhece a fundo os nossos problemas,
ela dá uma impressão que o crime compensa. Né? Eu não sei, eu acho que muitos caçambeiros têm essa impressão que o crime compensa. Eu tenho essa. Você tem essa impressão, né? Impressão. Dá a impressão que o crime compensa. Óbvio que a gente muitos empresários caçambeiros, transportadores, são guerreiros, trabalhadores e tal. Por mais que o crime compensa ali, ele está lutando, está brigando para não cair Ultimamente nós estamos andando como se fossem bandidos, né? Pois é. Igual um parceiro falou da gente aí, ó. Falou que a gente anda igual bandido, né? Só que nós não somos, nós somos trabalhadores, né? Muito e pelo nós não sabemos agir como tal. Se a gente soubesse, a gente estava de letra, né? Muito pelo contrário, o transportador é um dos agentes principais nesse ciclo todo, nesse universo que é resíduo de construção civil. É um dos agentes principais, é o transportador. É um dos agentes mais importantes. Então tem que deixar muito claro que precisa de legislação, mas precisa mais que isso, precisa de uma regulamentação completa e adequada. Sim, né? sim, Igual sim. o Hugo estudou e ajudou a gente a fazer, precisa disso. Sem isso, dá a impressão que o crime compensa, infelizmente. E a gente vai entrar, inclusive, vamos emendar já com A a gente vê isso dos caçambeiros que estão descarregando na rua, né? Sim. Quem está sendo punido somos nós. Quanto mais eles jogam na rua, mais nós somos E aí punidos. você vai ver o cara tá com CTR ainda. Tá com CTR Como eletrônico. pode isso? Aí a gente inclusive falou nos outros podcasts sobre a baixa fraudada, né? Que o transportador irregular, ele negocia com uma ATT. Sempre dando jeitinho brasileiro. Você sabe como funciona? Não tem como. Sabe como funciona isso ou não? Não. Tá, eu vou te explicar rapidamente. Eu sou inocente, eu trabalho certinho. Eu pego a caçamba, levo direto para TT. Só tento conquistar os meus clientes e o resto. Infelizmente, Rosana, perfeito. Você tem uma visão perfeita. Mas a gente não pode culpar, cara, esse cara tal. Esse cara tá indo, ele tá seguindo a regra do jogo. Tem que ser mudada a regra, tem que ser mudada as regras. Eu não estou justificando o erro dele. Como eu disse, você conhece a Rafa há bastante tempo. A gente conhece você. Meu pai chega às 7 da manhã e sai 10 da noite. Por quê? Porque não está fácil. Porque não está fácil brigar contra tudo isso. Mas esse pessoal, eles só estão seguindo a regra do jogo, estão deixando ele fazer isso. Eles estão jogando o jogo. E estão seguindo a regra do jogo. Não que estejam certos. Eu não estou julgando quem está certo e quem está errado. Porcalhando a cidade. O sistema está empurrando eles para fazer isso, Gustavo. Então, assim, eu entendi a ideia do Rafa. Ele quis dizer que não é que ele está de acordo ou não acha errado o que esses caras estão fazendo. Mas pior ainda do que esses caras é quem está dominando o jogo. Quem ditou as regras do jogo, né? As regras do jogo precisam ser mudadas, né? Porque senão o mercado ele tende a se comportar da forma mais fácil possível, né? Todo mundo quer ficar rico da noite pro dia. Essa é a realidade do brasileiro. Então, onde ele encontrar brecha, ele vai nadar ali. Pior que nesse ramo não fica. Atualmente não. Atualmente não. Fazendo uma analogia com o futebol, o GRX vai ter que ser o VAR. Toda essa... Mas é polêmico o VAR, hein? Porque tem muita gente xingando o VAR, tá odiando o VAR. Mas toda mudança no início é polêmica, não tem jeito. Verdade. Então, Rosana, eu ia até te explicar sobre o mecanismo que eu te falei lá, etc e tal, mas a gente inclusive fez um vídeo falando disso. Então, quem quiser, é só procurar no nosso canal do YouTube que tem bastante coisa falando sobre isso, tá? Então vamos lá, pessoal, sobre a fiscalização. Então a gente, dentro de regulamentação, a gente está falando de regulamentação, uma das etapas dessa regulamentação é a fiscalização. E eu queria saber qual é a visão do transportador, Rosana, hoje. Como você visualiza a fiscalização? Quais são os principais desafios? O que melhorou, o que piorou? Eu sou bandida. Para a fiscalização? Para a fiscalização, nós somos bandidos. Por que você se sente assim? Conta pra gente. Porque... Uma sessão de terapia aqui agora. Gustavo, complementando aí a sua colocação, eu vejo o seguinte, existem vários órgãos com prerrogativa de fiscalização. Você tem a ANLURB, você tem todas as subprefeituras, a GCM, Polícia Ambiental, Polícia Civil, Polícia Militar, DSV e por aí vai. No meu modo de ver, isso gera várias interpretações sobre as infrações. Cada um enxerga de um jeito, inclusive o já debatido aqui, o excesso de carga. E como existem várias interpretações sobre infrações, essas várias interpretações abrem possibilidades dos maus agentes exigirem as propinas. E aí alimenta todo o sistema irregular que nós estamos tentando debater aí e combater com as 5 etapas.
Então, depois que entrou... Eu nunca tinha sido multada, né? Eu sempre trabalhei certinho, mas depois que entrou essa CTR, eu já falei isso, né? Inclusive, que a empresa não pode cometer falhas, né? Ela não pode esquecer, ela não pode... Eu esqueci de emitir uma CTR eletrônica, justamente o fiscal passou na única caçamba Justo que estava naquela. justo naquela, né? Parece coisa. E eu tomei uma multa de R$ 840. Quer dizer, fui punida, né? Eu sempre trabalhei certinho, emito CTR. Bom, enfim, não tem que justificar porque eu esqueci, eu errei. E um cliente meu também tomou, mas ele tomou por excesso. Aí tudo bem, mas a caçamba estava com excesso mesmo, né? Então é isso, é o que eu falo. Depois, a fiscalização ela está vindo em cima de quem está emitindo CTR, de quem está trabalhando certo. Falta. Tem amigos meus que estão sendo parados, né? Por quê? O que acontece? Tiram o caminhão, a caçamba, com um pouquinho de excesso. Às vezes é um excesso que dá para levar. Tudo bem, tá? Tem que carregar a caçamba na régua, tá? Beleza. Só que isso na prática, gente, é difícil. Vou falar para o cliente que tem uma montanha de nada. Ô, fulano, você tem que tirar esse morrinho. Pô, o cliente, você já colocou umas 10, 20 caçamba para o cara. Custa você levar daquele jeito? Não custa. Você colocou em cima do caminhão? Tá seguro. Você tem certeza que aquilo não vai cair no chão? A gente lona direitinho. Mas se a fiscalização pegar o caminhão carregando a caçamba com um pouquinho desse excesso, o caminhão, além de ele tomar a multa da caçamba, o caminhão é apreendido. E se, vamos supor, se acontece isso comigo, eu tenho um caminhão só. Meu caminhão vai para o pátio. E as caçambas que eu tenho que retirar? O que eu faço com elas? Vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve. Então, isso está acontecendo com muitas empresas. Sabe o que é isso, Rosana, na minha visão? Isso é mais uma falha de uma legislação que não sabe nem o que estão falando ali. Então, está totalmente inadequada a legislação. Assim, o que acontece? A fiscalização é importante, tem que ter, mas ela tem que partir de um plano adequado, de uma legislação adequada, de quem conhece a atividade. Caso contrário, e infelizmente a gente tem exemplos todo dia, parece que ela só funciona para as empresas cadastradas. Parece que só funciona para as empresas cadastradas. Eu nunca vi ninguém falar, poxa vida, quer dizer, apesar que eu não estou no grupo não sei quem que é clandestino ou não, mas um caminhão com uma caçamba só com o telefone. E aí? Anda para cima e para baixo. Isso daí é fácil de ver. Nós que conhecemos o ramo, a gente já vê. Fala, esse cara não tem que porque essa pessoa não emite CTR eletrônica. Então a Rosana deu a visão dela, Rafa. Como você vê a fiscalização hoje? Como ela impacta aí na sua vida no dia a dia, né, na vida da empresa? O que está acontecendo hoje, principalmente em São Paulo, que é uma fiscalização que é fruto de uma legislação inadequada, tá? Então, ela parece que só funciona para os cadastrados. E o motivo parece que é meio óbvio, por ser cadastrada, ela tem nosso endereço, ela tem nosso telefone. Endereço certo. Isso, ela tem como multar. Então, é uma fiscalização que é feita só para as empresas cadastradas. Pelo menos essa é a impressão que passam, tá? Pelo menos essa é a impressão que passam. E eu acredito, por estudo, a gente está estudando há alguns anos nisso aí. A gente demorou algum tempo criando as 5 etapas, que são fundamentais. E fica muito claro que isso é resultado de uma legislação inadequada. Parecem que, para dar resposta para esse tanto de ponto viciado que está tendo, para esse descarte irregular que todo dia passa na reportagem, seja na Globo, seja na Band, seja na Record, todo dia tem reportagem de ponto viciado. Para dar resposta, eles fiscalizam as empresas cadastradas para apresentar números. Então, ou seja, é uma fiscalização que não ajuda, muito pelo contrário, empurram as empresas para a ilegalidade. Vou complementar aí, Rafa, pelo que a gente já viu aí nesses anos todos, a fiscalização ela só vai atuar em coisas que estão fáceis para ela. Quem é cadastrado está lá. É uma empresa que existe. O que não está cadastrado, ela não vai atrás. Então, eles vão pegar a lista dos cadastrados e vai lá, vamos
fiscalizar esses daqui. Ele não tem nem como ir atrás, né? Não tem nem como ir atrás. Não É tem que, dados, nem sim. vazamento de água. A água procura o local mais fácil para escorrer. E eles fazem isso. Fiscalização só serve para isso. Perfeito, Hugo. Inclusive, quando chegar na parte de tecnologia, a gente vai mostrar uma das 5 etapas que nós criamos, a tecnologia, ela se preocupou com isso. Porque hoje o que temos de tecnologia no mercado, eu tenho a impressão que ele só fiscaliza realmente quem ali quer contribuir. Eu emito um CTR e eu estou ali sendo Sim. autofiscalizado, porque eu mesmo me informei meus dados, eu falei que eu coloquei o dia que eu coloquei na rua, fala quando vai vencer e tal. Então, essa legislação que tem hoje, essa fiscalização que tem hoje, diz para os empresários, olha, os inadequados estão tendo uma vantagem grande em cima de vocês. Então, isso tem que mudar. Isso vai mudar com uma legislação adequada, consequentemente, uma fiscalização adequada. E adequada é uma fiscalização efetiva, que funciona. E com um sistema adequado. Exato. E a gente tem muitos exemplos, né, Rosana? Acho que você escuta bastante. Eu passei por um esses dias, de uma fiscalização. Nós temos uma usina de reciclagem cadastrada como receptora de resíduos de São Paulo. Os caminhões passam ali pela Avenida do Estado, tem muito ponto viciado ali naquela região. A fiscalização parou 2 caminhões da nossa empresa, totalmente adequados, com CTR indo para o destino de uma usina, ou seja, estamos reciclando o resíduo, deveríamos ter total incentivo nisso, todos os transportadores deveriam ter incentivo, ainda mais os que prezam por essa reciclagem. Estavam indo para uma usina, pararam o caminhão e simplesmente queriam prender alegando excesso de carga onde não havia excesso de carga. Onde não havia. E aí, fomos muito bem claros ali com os agentes fiscalizadores que eles estavam querendo dar resposta para alguém. E aquilo revoltou todo mundo na empresa. 2 caminhões totalmente adequados, indo para uma usina, prenderam eles porque estavam ali para pegar descarte irregular. Olha, não é assim que pega descarte irregular. Se tem uma viatura ali, não vai ter descarte irregular ali naquela noite. Quando ela sair, vai ter. Mas prenderam para falar que estavam simplesmente prendendo. Então, é uma fiscalização inadequada, resultado de uma legislação inadequada. E fazendo um complemento do sistema, como a gente trouxe essa solução, né? O Hugo trouxe um insight aqui que é muito importante, cara. Inclusive, vamos até anotar isso. O que acontece? Só dá para fiscalizar quando você tem dados. Eles só conseguem tomar ações quando você tem dados. Logo, se você tem as empresas cadastradas, eles têm um caminho a se percorrer, né? Você sabe quem que eu vou buscar, quem que vai ser o boi, como é que é aquele termo? Boi de piranha? Boi de piranha. Quem que vai ser o boi de piranha, né? Quem que eu vou fiscalizar para mostrar que a gente está fazendo um bom trabalho? E aí ele tem aqueles dados. Como a gente resolveu isso no sistema? Com a fiscalização colaborativa. Imagine que você tivesse uma ferramenta eficiente, Rosana, que você mesmo pudesse fiscalizar os clandestinos. Eu acho que, pelo menos lá onde você atua na sua região, muito provavelmente quando você vê alguém que não é cadastrado passando, você sabe que aquele cara é Com clandestino. Né? Isso acontece com frequência ou não? Ou com uma certa frequência? Ultimamente eu tô vendo muito. Então, imagine se você tivesse uma ferramenta eficiente, né, que você pudesse você mesmo realizar essa denúncia, você ajudar a prefeitura fiscalizando e, obviamente, ela respondendo com eficiência. Não adianta também colocar um chat lá para não ser respondido durante 48 horas. É o que está acontecendo. Então, você, dentro dentro do GRX, você já pode fazer a fiscalização colaborativa. Você consegue fotografar, pegar a placa, uma série de coisas. E é mais rápido? E gerar uma denúncia em mapa. Né? Eu não sei, depende se a cidade que for, se a cidade cumprir as 5 etapas, com certeza vai ser rápido. Né? Dependendo do sistema, é fração de segundos, isso está em mapa em nuvem à disposição da prefeitura. Basta saber se a prefeitura que vai estar com aquela informação na mão vai fazer alguma coisa. É a metropolitana, a fiscalização da Anlurb e aí, a ambiental que nos... no caso de São Paulo, sim. Mas foi interessantíssimo isso que você falou, porque é um sistema eficiente que fiscaliza quem não está regular ali. Tá? Quem não está regular. Isso que o Gustavo falou, olha, você pode fiscalizar tal, você não é que você está denunciando, você está cumprindo o seu papel de munícipe ali. Sim. Você está economizando dinheiro público, não só o papel de empresário, mas você, por entender da atividade, aí sim você tem o dever de fazer isso. E a gente fazendo essa denúncia, quem que vai para cima dessa empresa que está trabalhando irregular? Então, a prefeitura, que o que eu estou dizendo aqui para você... Mas vai dar tempo? É isso que eu estou perguntando. É o nosso sistema. Na verdade, você vai ter um registro da placa, aí você vai saber quem que é o cara, né? E aí, mas quem que vai receber a multa? O cliente
Ou a empresa que deixou a caçamba lá? Aí Porque depende. a empresa que deixou a caçamba, ela não tem cadastro. Então, veja, primeiro, o cliente, porque ele é o gerador responsável. Lembra que o Hugo falou isso no começo? O gerador é o responsável. Aí sim. O gerador é responsável pelo resíduo. Se ele contratou uma empresa que não é cadastrada, se ele tem comunicação, o que é comunicação? Ele tem um site que ele consegue ver quem é cadastrado e quem não é. E ele contrata o que não é cadastrado, ele tem que ser responsabilizado. Aí sim. Aí eu vi vantagem. Pessoal, sendo bem claro, falando assim, eu passo uma impressão da gente ser burocrático, da gente achar que o Estado tem que ter total poder sobre a nossa atividade, mas é muito pelo contrário, a gente só quer que o Estado faça o papel dele. Da nossa atividade, quem cuida somos nós, as empresas privadas. Para um ramo evoluir, tem que ter usinas privadas operando, criando produtos com qualidade, transportadores criando soluções com qualidade. O Estado não tem que se intrometer nisso. Tem muita empresa que vai se assustar com tudo isso. Você sabe que não quer de jeito nenhum se adequar. Faz parte da evolução, Rosana, faz parte da evolução. O importante é que nossas empresas se valorizem. Tá? E esse empresário que vai se assustar, se ele pensar, ele vai ver que a empresa dele vai valorizar. Tá? Quando você diz, olha, mas isso vai ficar bom para quem tem ATT, para quem não tem, não. Sabe por quê? Quando o mercado for regulamentado, traz um monte de destino para a cidade. O medo das empresas pequenas é o medo da ATT, né? Mas que acha que vai dominar. Sabe por quê? É simples a resposta. Não tem nenhuma regulamentação. Que empresário, esquece caçambeiro, esquece transportador, que empresário quer abrir um destino final numa cidade que não tem regulamentação? Que empresário que quer concorrer com ponto viciado? Agora, regulamente, cumpre as 5 etapas, bota um sistema eficiente, vai chover empresário nessa cidade. Vai chover ATT, vai chover usina, vai chover aterro. E quanto mais ATT tiver, Sim, melhor para o caçambeiro. ATT, usina e aterro, que não necessariamente são donos de empresas transportadoras. Vai chover de fora. Sabe por que hoje não tem ATT que... hoje não tem muita ATT no mercado, isso é importante, vocês sabem disso, vocês conhecem o mercado a fundo. Não tem muita ATT que não é dono de transportador, porque não é interessante. Não dá dinheiro, não é interessante porque o cara está competindo com ponto viciado, o cara está competindo com aterro clandestino. Então não é interessante. A partir da hora que cumpra 5 etapas, vai chover destino. O transportador não vai ter esse problema, não vai ser um... A Rafa é do grupo da Luca Ambiental. A Luca Ambiental tem 7 bases, vai abrir um monte de concorrente da Luca Ambiental. Ixi, aí vai ser uma briga para pegar gente, que é Perfeito. pequenininho. Quem ganha com isso? Nós, com Transportador. certeza. Uma briga, só que uma briga justa, adequada, que o mercado se valorize, que as nossas empresas tenham valor. Deixa eu só complementar, Gustavo, sobre essa parte da fiscalização. Pelo decreto 57662 de 2017 da Anlurb, a partir da data do recebimento, o cliente torna-se fiel depositário e responsável por toda e qualquer penalidade até o destino final da carga. Por isso que ele monitora agora. Além disso, se os fiscais da Anlurb, da subprefeitura, não importa de onde for, requerer informações sobre a empresa e o contratante se negar a passá-las, quem vai receber as sanções e as multas é o munícipe. Então, o munícipe está totalmente, vamos dizer assim, ligado à operação. Então, o munícipe tem que saber que essa operação que ele contratou é regular. Obrigado, Hugo. Respondeu legal a sua pergunta, Rosana. O gerador é responsável, ele é obrigado a saber o que ele está fazendo com o resíduo que ele gerou. Ele é totalmente responsável. Então, Justamente. contratou uma empresa clandestina, ele é responsabilizado. Porém, precisamos de um sistema e uma legislação eficiente. E hoje, infelizmente, não temos. Porque o cliente não quer nem saber. Ele fala, eu quero me livrar do meu entulho. Não importa onde ele vai jogar. Para mim, não me interessa. Falta de comunicação, que é uma das... Isso seria uma das etapas. importantíssimo Gustavo, na televisão. Gustavo, antes de encerrar esse podcast, eu peço que você resuma 5 etapas aí. Resuma 5 etapas, porque isso é importantíssimo. Todo questionamento que você faz, Rosane, é importantíssimo fazer. A resposta está nas 5 etapas. Né? O Hugo foi um dos criadores das 5 etapas, ficamos muito tempo estudando nisso. Ele mesmo fez um argumento ali que a resposta estava nas 5 etapas. Sim. Né? E o munícipe, quem vai contratar, tem que lembrar de uma norma antiga do comércio desde que o mundo é mundo. O barato sai caro. Então...
Sim. Pessoal, a gente tem muitos tópicos ainda para falar nesse podcast, inclusive alguns tópicos que são de bastante interesse dos transportadores, né? A gente ainda tem nos tópicos para falar das consequências dos destinos, que entra nessa pauta que você falou, da falta de área de transbordo e triagem, né? Que isso acaba gerando essa... o transportador está sempre faltando e não consegue fazer um bom negócio, né? Então, você disse que se tivesse mais ATTs, obviamente as ATTs iriam brigar pelos clientes e não Justamente. ao contrário, né? Brigar para você ter um fornecedor, né? Totalmente vai contra a prática ideal de mercado. Então, a gente vai falar sobre isso aqui na parte 2. Vamos falar também sobre sistema de tecnologia, vamos falar sobre descarte regular, vamos falar sobre os ecopontos. As duas sobrancelhas da Rosana levantou agora. Ela estava só com uma, assim, ó. Quando falou ecopontos, ela arregalou o olho. Então, na parte 2 do podcast, inclusive, a gente vai falar bastante de ecoponto, né? Mostrar como o ecoponto impacta na vida dos transportadores. A Rosana até se encolheu, ó. Tá chateada agora? Então, a gente vai falar bastante como o ecoponto impacta na vida dos transportadores, o que precisa ser feito para corrigir essa concorrência desleal com os ecopontos, né? Porque Eu posso acrescentar? A gente poderia falar dos lixeiros também? Podemos falar também na segunda parte, tá? Certo. Não está na pauta, mas a gente pode colocar aqui. Agradeço. E vamos falar de dificuldades como um todo, né? Pessoal, a ideia desse podcast aqui é gerar uma das 5 etapas, né? Que é a comunicação e o marketing. Então, a gente quer se tornar um canal importante não só para as prefeituras, né? A gente faz muito conteúdo ensinando as prefeituras como elas corrigem o problema, mas também um canal importante para os transportadores, um canal importante para as usinas, um canal importante para as ATTs e para todos os interessados do mercado, né? Então, se você não assina ainda o podcast da GRX, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal no YouTube e também nos siga no Instagram, GRX360. Lá a gente posta semanalmente podcasts de até 1 hora. E aí no Instagram você consegue... A Rosana não está inscrita, meu, não acredito. Eu também não. Para tudo e vamos se inscrever agora. E aí, lá você pode acompanhar e no Instagram também acompanhar conteúdos diários. Então a gente vai encerrando por aqui, mas antes eu só vou seguir o pedido do Rafa aqui de falar das 5 etapas. Né? Esse podcast basicamente é direcionado para o transportador. Teoricamente, a audiência que a gente vai ter aqui vai ser bastante transportadores, né? Então, eu vou falar das 5 etapas aqui fundamentais. Essas 5 etapas são 5 ações que toda a prefeitura e todo o mercado em conjunto deveria tomar para existir um equilíbrio na economia, um equilíbrio econômico ali naquele mercado e aí, dentro desse equilíbrio econômico, também um equilíbrio social e um equilíbrio ambiental como consequência, tá? Então, as 5 etapas são... primeira etapa, a cidade precisa ter destinos adequados. Para você acabar com um ponto viciado, você precisa ter aonde você vai levar, né? Porque se você quer tirar da rua, você precisa ter algum lugar. Então, a primeira premissa é ter um destino adequado, tá? Tendo o destino adequado, você vai para a segunda etapa, que é a legislação personalizada. Cada cidade no Brasil tem um comportamento diferente, seja um comportamento por causa de geografia, por causa da economia local, por causa da política local, por causa dos empresários. Então, cada cidade é uma história diferente. E é por isso que a GRX, como eu falei lá atrás, ela oferece o pacote como um todo. E ela só cobra o sistema, não cobra o resto. Então, destino final, a gente consegue atrair para a cidade através da Brecon e através de outras parcerias que nós temos. A legislação personalizada é o Hugo que toma a frente desse trabalho, como teve muita experiência atuando no mercado público, né, no ramo público. Ele conhece de legislação e, mais do que isso, faz a legislação de forma personalizada, pensando naquela cidade especificamente. Tá? Então, essa é a segunda etapa. Terceira etapa, a tecnologia antifraude. Como eu disse para você, os sistemas que existem no mercado hoje, eles possuem diversas brechas. E essas brechas fazem com que essa etapa não se cumpra. Então, não adianta eu ter destino final, um monte de empresário querendo trabalhar correto, ter legislação adequada e personalizada e não ter um sistema que regulamente isso, né? Que seja o olho para ver se essas etapas estão funcionando, né? Então, um sistema antifraude é a terceira etapa. A quarta etapa é o marketing e a comunicação, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. O mercado ele precisa se comunicar. Não existe hoje um canal que una essas pessoas. Um canal como esse aqui, exatamente como esse. Que você, por exemplo, como transportadora regional, tem a oportunidade de falar o que você pensa.
de expor o seu ponto de vista e também escutar outras pessoas de outros segmentos, com outros negócios diferentes, que fazem parte do mesmo ambiente que o seu. Então, marketing e comunicação é a quarta etapa. Precisa se comunicar. A prefeitura precisa ouvir o transportador e o transportador ouvir a prefeitura e a prefeitura precisa ouvir a usina precisa ouvir a prefeitura e juntos entrarem no acordo. Porque não adianta. Uma coisa que o Rafa falou é importante, complementando essa etapa aqui do marketing e comunicação. Tirar completamente a prefeitura desse ambiente é fazer com que essas 5 etapas não se cumpram. Porque a prefeitura ela faz parte daquele ambiente. Ela está ali. Você mora numa cidade. Essa cidade é administrada por alguém. Se você também não quiser ouvir a prefeitura, você está ignorando o plano de negócios, teoricamente, daquele ambiente. E aí você não vai conseguir ter um equilíbrio de mercado também, se você não tiver uma relação saudável com a prefeitura. Então, é necessário que a prefeitura escute os transportadores escutem a prefeitura e exista essa parte muito bem fundamentada do marketing da comunicação. E esse vídeo que a gente está fazendo aqui agora, Rosana, ele vai para diversas prefeituras do Brasil inteiro, né? Não só no YouTube. O YouTube, você olha lá, tem os views, mas a gente tem uma audiência muito grande no WhatsApp com as prefeituras que a gente conversa. Então, diversas pessoas do meio ambiente do Brasil inteiro recebem esse conteúdo. Então, é dessa forma que a gente faz essa etapa se cumprir. Comunicação e marketing. E a quinta etapa é a continuidade. O que a gente chama de continuidade? Parece que é o menos importante, mas eu acho que é o mais. Depois que você cumpre as 4 etapas, você tem um ambiente saudável ali, com uma economia saudável. E, cara, esse negócio da TT, do transportador ter que meio que procurar a TTs, né, ao invés do contrário, é um sintoma assim, muito claro de que existe uma desregulação econômica ali, né? Existe alguma coisa grave ali para ser tratada. É a continuidade. A quinta etapa é a continuidade. O que é a continuidade? O Hugo uma vez visitou uma prefeitura e o cara virou para a gente e falou assim, olha, você não pode só vender o sistema para a gente? Em vez de eu ter que pagar uma mensalidade, em vez de eu ter que continuar um trabalho com você? A gente falou assim, não, mas como assim? Você quer comprar o sistema e como é que você continua evoluindo? Porque o CTR eletrônico foi lançado em 2000 o primeiro CTR eletrônico, você sabe, 2010? Não. Não, 2015. 2015. 2014 e 2015. 2014. Não São Paulo, outra cidade. Tá, outras cidades, entre 2014 e 2015 foi implantado o primeiro CTR eletrônico no Brasil. Aquele sistema já está obsoleto, porque o mercado foi trabalhando e acontecendo e as pessoas foram achando brechas. Então, eu nem culpo nossos concorrentes por não encontrar. Assim, eu culpo eles pela não continuidade, né, de tentar achar novas tecnologias, mas não, enfim, por outros motivos. Então, a continuidade é importantíssima. A tecnologia que nós colocamos hoje de radiofrequência, amanhã ela se reinventa. Então, a prefeitura precisa da continuidade, os transportadores precisam da continuidade. Todo esse trabalho precisa ter uma continuidade. Então, essas são as 5 etapas fundamentais. Legal, cara. Explicou muito bem. Eu não conheço o concorrente que apresentou esse trabalho. Eu não conheço. Acho que não. Se você souber, você me apresenta que eu não conheço o concorrente nisso. Vender tecnologia sem entender do ramo, sem cumprir, isso eu não conheço. Não funciona. Cara, eu acho que seria importante aí a gente... além de um podcast aí, talvez lançar um desafio aí, pegar um dia todos os envolvidos do ciclo de resíduos, e aí eu digo os órgãos públicos, né, os agentes fiscalizadores, transportadores, destinações, geradores, e fazer um grande debate. E eu acho que qualquer pergunta, qualquer objeção que qualquer pessoa tenha, a resposta está aqui, cara. Sim, eu também acredito nisso. A resposta está aqui. A gente debate, e está aqui. É por falta de marketing, é por falta de destino, é por falta... E volto a falar, sem legislação não vai ter destino. Eu, como empresário, não coloco um destino, a não ser para atender eu mesmo, para atender as nossas empresas mesmo, eu não coloco um destino numa cidade que não tem legislação. Eu vou concorrer como? Vai quebrar. As 5 etapas virou um manual. Um manual que traz as respostas. Você olha... Vamos ver qual que é o problema aqui. Está numa das etapas. Você vai lá e consegue identificar e tomar as ações. Só que não fizemos isso do dia para a noite, viu? Foram estudos, só pessoas que entendem da atividade. Você participou disso? Participei com a visão de transportador e destinação.
Isso é importante, Rosana, porque se não participa um destinação, um transportador, não conhece o que a gente sofre na prática no dia a dia. E aí não consegue resolver o E problema. aí faz uma legislação inadequada. Então eu não culpo quem faz as legislações inadequadas, só não teve o conhecimento para isso. Não teve Então, comunicação. então aqui a gente teve visão de transportador, de destinação, de tecnologia, de marketing e de visão pública. E prefeituras. O Hugo, engenheiro especialista que trabalha 30 e poucos anos, especialista em resíduos e trabalhou a vida toda no órgão público, tal, tem toda essa visão pública. Gustavo, muito experiente em marketing e tecnologia, tá? Temos programadores excelentes também que cuidam da parte de tecnologia. Eu e outros envolvidos trouxemos a visão de transportador e de destinação. E tem outros envolvidos também, tem associações de usinas, etc., envolvido nisso. Então foi feito um trabalho que realmente funciona. Realmente funciona. Então, essa é a grande Você sabe por que Isso precisa entrar na cabeça dos caçambeiros, hein? Você sabe... eu acho que o principal, Rosana, não tá, o problema, como eu sempre falo, o problema não está no caçambeiro, ele joga o jogo. Ele joga o jogo, a regra é essa. O problema está no juiz. Que não tá no juiz não, na FIFA lá, né? Quem cria, eu não entendo de futebol, quem cria a regra do jogo? Exatamente. O problema Porque, tá quem cria a porque regra, você pô. concorda? O que o Rafa falou traz uma analogia importante. Se o jogo de futebol a gente fala assim, olha, tá valendo porrada agora. Alguém determinasse que tá valendo porrada agora. Aí a gente, como sociedade, como torcedor, assistindo aquele jogo de fora. Os caras começam a dar porrada lá dentro. A gente, como sociedade, olha aquilo e fala, meu, tá errado. Mas aí você vai olhar na regra do jogo, qual que é a regra? Pode dar porrada. Então, isso... Quem tem coragem de dar porrada geralmente vai ganhar. Aí a gente... Quem tem coragem de ganhar... Boa, agora, boa, nós boa. não. Nós, como eu te disse, meu pai... agora são que... Não sei, deve ser tarde e tal. Meu pai com certeza está trabalhando. 10h34 da Sério, noite. Rafa? Opa, meu pai começa às 6, o Hugo conhece, meu pai começa às 6, vai até às 10 da noite e tal. Nossa. Pra driblar o jogo, né? Pra poder... Pra tentar vencer sem dar porrada, mas é difícil, tá? Tem que ter muita determinação. Rafa, você sabe que as empresas não acreditam na usina, né? Você sabe disso. Por que os transportadores não acreditam nas usinas? Pra quem que nós vamos vender isso daí? Pra quem que vai vender o entulho? Pra quem que vai vender o entulho reciclado? Quem que vai comprar? Perfeito, falta de comunicação. E olha como é uma falta de comunicação grave. Tá dentro de casa, hein? Falta de comunicação grave dentro de casa. Então, você tá vendo. O que é isso? É falta de comunicação. Se você pegar país como Holanda, Alemanha, praticamente todas as construções é com agregado reciclado. A Luca hoje processa mais Dá ou pra menos... fazer muita coisa, né, Rafa? A Luca processa 10 mil toneladas por mês de agregado reciclado. E é ela tudo vendido, processa- Rafa? Tudo vendido. Tudo vendido. Eu não falta. tenho estoque, Ô, Rosana, Então, peraí, vou retirar o que eu falei, então. não eu não vou- retire. É falta de comunicação. É comum, isso é normal. Até eu parei um dia pra pensar, eu falei, mas caramba, pra onde vai todo esse entulho É falta de comunicação. reciclado? Eu te falo alguma Será coisa. que tem mercado mesmo pra isso? Olha, a gente vende para grandes... a gente tem clientes grandes, como o metrô de São Paulo, usando agregado reciclado. Nós temos... A minha irmã é arquiteta, ela constrói casas com agregado reciclado. Minha irmã constrói casa. A gente consegue fazer... a gente tem um vídeo... na verdade, eu tenho um vídeo falando sobre uma discussão que teve, que estava aqui também um pessoal da Brecon, tal, que são das usinas, que brigam muito, inclusive eles fazem um papel importantíssimo nessa questão de comunicação de usinas. Nós fizemos um vídeo aqui falando das dificuldades para vender e como vender, tá? A Luca tem 2 usinas. Uma processa um tipo de agregado. Aqui está um manual importantíssimo criado pela Brecon. É o Mari, que fala todas as aplicações do agregado reciclado e tem as normas aqui, tá? E tem as normas. Então, a gente aqui... a gente tem uma usina que produz um tipo de agregado e outra usina que produz outro. Suzano, a prefeitura de Suzano, ela foi homenageada pela Brecon no mês passado por usar agregado reciclado nas vias rurais. A Luca fornece agregado reciclado para a prefeitura de Suzano. Então, ela foi premiada, a cidade de Suzano. Uma cidade foi premiada. Nós temos o metrô utilizando hoje. Nós temos depósito de material de construção comprando uma areia. Não é qualquer areia. Não é qualquer usina que faz essa areia. Tem um perfil certo, tem como saber fazer. A gente tem areia com IPT aqui. Areias que vende para fazer argamassa. Caramba. Agora, se você me perguntar se isso é fácil, eu vou te falar que não. É difícil. São anos. Quantos anos você me conhece no mercado? Nossa 20, Senhora. pelo menos? Sim. Então, foi 20 anos brigando. A gente tem 7 unidades hoje, 2 usinas. Das 7 unidades são 2 usinas. Então tem que fazer um mega trabalho ali, que todo dia eu
eu me pergunto se aquilo vale a pena ou não, cara, porque é trabalhoso. Como eu te disse, meu pai está trabalhando agora, em alguma usina. É muito trabalhoso. Não é fácil, mas não é impossível. Então, eu não acho justo desacreditar porque eu faço acontecer isso daí. Então, mas é falta de comunicação, é normal, tá aqui numa das etapas aí. De novo a resposta nas 5 etapas. Pessoal, esse podcast já ficou bem extenso aí. A gente vai encerrar aqui a primeira parte dele. A gente vai fazer a parte 2 desse podcast aqui na sexta-feira que vem, né? E é isso. Gostaria de agradecer aqui a presença da Rosana nessa primeira etapa, Rosana. Eu que agradeço, obrigada. Boa noite, Rafa. Boa noite, obrigado pela sua participação. Boa noite, obrigado. Boa noite, Hugo. Obrigado pela sua participação. Boa noite a todos, obrigado. E é isso aí, pessoal. Se você quiser acompanhar a GRX, siga a gente no Instagram, @GRX360 e se inscreva aqui no canal do YouTube, ok? Um abraço, muito obrigado e até o próximo podcast. GRX Waste Track. Uma das soluções GRX para cidades mais inteligentes.